Bom, o que a gente tem aqui? Dentro dessa questão aqui que tem 4, que implemente as classes de aplicação e interface para o problema 6.6, na verdade, isso aqui a gente já tinha feito na semana passada, retrasada, a gente já tinha resolvido isso aqui, né? Certo? E essa questão era uma das questões que era basicamente só copiar, porque não tinha muito o que fazer. Estava pronta essa daqui. Certo? Ela foi feita antes, a videoaula foi feita antes do pedido do trabalho. E mesmo assim, como eu disse, teve gente que não entregou isso daqui que já estava pronto. Vocês já tinham ele pronto. Tá? Bom, o que é que tem aqui? Então, foi criada a aplicação, né, que é essa classe aqui, que eu chamei de programa. E a aplicação aqui, ela tem a interface e a empresa. E só aproveitando aquilo que eu tinha passado como exemplo do dado que era para fazer, né, para a gente aproveitar a amarração que eu tinha já feito referência. Aqui eu tenho na aplicação, eu tenho a empresa e a interface. E não tem funcionários aqui. Tá certo? Então, a ideia era o quê? Bom, aqui ele vem a interface, vai lá e pede os dados da empresa. Instancia o objeto empresa e dentro do projeto empresa eu mando processar a folha. Esse que era o princípio para ser utilizado no jogo. Porque no projeto do jogo lá, eu tinha jogador A, jogador B, interface e o dado na aplicação. Certo? Aí foi pedido para fazer o quê? Para criar a classe jogo. A classe jogo, aí vai o dado, vai jogador A, jogador B, os dois jogadores que vão. Né? A interface não faz parte do jogo, como muitos colocaram no trabalho aí. Mas por que vocês simplesmente copiaram? Mudaram a aplicação de nome e colocaram ela como nome, como uma classe jogo. Alguns colocaram, porque outros mantiveram até o nome como aplicação. Lá. Colocaram lá o jogo na questão e mantiveram tudo como se fosse aplicação. Nem mudou o nome. Então, o que acontece? A ideia da empresa é como está aqui. Ó. Eu tenho aqui a empresa seria a classe jogo lá, que foi solicitado. E dentro da classe jogo, então eu teria lá o jogador A, jogador B, como a gente fez na aula passada. Dado. Mas a interface, ela não fica no jogo, porque, vamos dizer assim, em termos de jogo, lá, eu tenho que ter a interface fora. O jogo, ela é como o videogame. Ela é por si só. Ela não vai interagir ali. Você não é você jogando contra o computador. Se você jogando contra o computador, daí nós teríamos interface, certo? Mas o jogo de dados, ele vai jogando, vai dando os resultados, certo? E esse resultado a gente vai acumulando. Quem ganha os pontos? Eu ganhei tantos pontos, ele ganhou tantos pontos e vai jogando. E é um jogo onde joga 2 jogadores dentro do próprio computador. Não é que é uma pessoa física, uma pessoa que está jogando e está interagindo. Se a gente tivesse essa questão, na abstração eu teria que ter essa ligação da interface. É claro esse ponto de vista? Nesse formato eu não tenho que ter a interface dentro do jogo. Beleza? E o que se tem aqui? O jogo era para ele jogar, para fazer, que seria equivalente ao processo a folha para dar o resultado. Né? E para a gente poder extrair ele no programa e ver o resultado que deu do jogo. Bom, beleza? Ficou alguma dúvida com relação a essa parte do jogo que a gente já tinha corrigido na aula passada? Tranquilo? Uma boa questão para cair na prova desse, né? Mas esse aqui também é bacana para cair na prova. Esses outros que vieram hoje aqui que são mais interessantes ainda, né? Ou seja, todos, né? Mas vamos lá então. Bom, então a aplicação está aqui, a interface está aqui, né? Os dados foram pedidos, foram solicitados aqui com relação à empresa. Tá? Vou aproveitar aqui e fazer algumas modificações aqui que não necessariamente estão sendo pedidas na questão. Ok? Mas vamos
passar a trabalhar com um formato um pouquinho diferente, só para a gente aproveitar já a resolução da questão, né? Essa daqui é uma outra versão, é a versão que nós vamos trabalhar, eu tenho a versão anterior ainda, né? Então, a questão 5 pede: modifique o método processa folha da seção 6.6 de forma que esse devolva como resposta o funcionário de maior salário bruto. Certo? Bom, então, aqui dentro do processa folha que está aqui, que ele pede todos esses dados aqui, supostamente a primeira coisa para fazer, para a gente encontrar aqui qual que é o funcionário que tem o maior salário bruto, basicamente é chegar aqui, ele veio aqui, vai mostrar o salário bruto dele, vir aqui e acrescentar uma linha para verificar quem que tem o maior salário bruto. Certo? Podemos dizer assim? Bom, o que acontece aqui é assim, veja bem. Para a gente fazer o ajuste aqui, a gente já tinha feito esse tipo de questão lá usando a programação estruturada. Tem quebra de nível lá no final do primeiro período, lá, encontrar o maior salário, o menor salário, lembrado disso? Montante da folha, montante por setor, tinha quebra de nível, etc. Poderia trabalhar, não é isso? Bom, o que acontece aqui? Quando a gente trata a questão de eu encontrar o funcionário, e é uma coisa que vai passar a acontecer daqui para frente, a ideia não é simplesmente eu ter o nome da pessoa e o número de matrícula, né? Assim como, por exemplo, a peça dados funcionário. Eu tenho peça dados funcionário aqui na interface, que é uma das coisas que está sendo pedido. Então, eu tenho aqui todos os dados aqui do peça dados funcionário aqui. Certo? A ideia é mais ou menos o quê? Veja bem, eu venho aqui e vou peça dados, chamar de func. E vou passar aqui o tipo funcionário. Aqui eu estou passando o quê? Ao invés de passar atributo a atributo, eu vou passar o objeto inteiro no meu método. Certo? Por quê? Porque daí eu vou conseguir pegar todos os atributos, tudo que eu preciso, já lá dentro da interface. Certo? Mas eu estou encaminhando o objeto para lá. Então, esse objeto ele já existe. Eu não vou criar ele lá dentro da interface. Quando eu trabalho com interface web, aí eu tenho a situação de que o navegador ele está no cliente. O servidor está na outra ponta. Certo? Quando eu estou trabalhando no desktop, quando eu crio a aplicação, eu já crio os objetos que eu vou estar trabalhando. Certo? Então, quando eu estou no desktop, a aplicação startou, eu já posso ter todos os objetos na memória. Mesmo porque a gente está trabalhando vamos trabalhar num formato chamado modal. Nesse formato modal, enquanto eu não fechar aquela janela, eu não posso ir para outra janela. Ou eu posso abrir outras janelas, mas eu não posso abrir várias janelas em paralelo. Cada janela é única. Enquanto a última janela que eu abrir eu não fechar, eu não posso abrir uma outra janela do mesmo nível que ela. Certo? No formato web, ele não é um formato modal. Ou seja, eu posso abrir o navegador e abrir vários endereços da mesma página. Eu vou ter várias seções vinculadas. Não é assim, Carlos? Cada página que eu tenho ligado a um servidor, eu vou ter uma seção vinculada com ele. Eu posso ter outra aba aberta no meu navegador, o mesmo site, eu posso ter uma outra logado e ele tem que responder de forma separada, independente. Então eu posso ter ele de forma paralela. Certo? E não é só dois, eu posso abrir N vezes. Vai ficar um pouco lento? Com certeza vai ficar um pouco lento. Mas eu posso abrir vários em paralelo. No formato que a gente está trabalhando, não. Eu tenho que fechar aquele módulo para depois abrir outro. Tá? Então, o que acontece? Eu vou passar um funcionário que já existe aqui para mim pegar os dados. Né? E, assim, o que isso acontece aqui de um modo geral? Bom, como eu vou estar usando a classe funcionário, eu vou ter que colocar aqui o funcionário.
eu vou estar trabalhando na interface também com um objeto funcionário. Embora, observem aqui, ó, na classe funcionário, quais são os atributos que eu tenho aqui criado? Nenhum. Ele vai vir via parâmetro aqui. Certo? Vai vir via parâmetro. Aí o que acontece? Bom, aqui, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa que foi feita aqui na leitura. Certo? Basicamente, eu tenho que fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Todas essas leituras aqui, eu vou ter que fazer ela dentro desse método. É tudo isso aqui. Então, qual que é a diferença? Esses camaradas que eu passei como parâmetro aqui, eu vou declarar tudo como variáveis locais. Matrícula. Acho que é só esses dois, né? Do tipo string. E eu vou ter base, M, gratificação, produção, M, num. Esses aqui são real. Ainda tem M, grat, chefe. Esses aqui são do tipo real. Aí eu vou ter M num dep, como sendo do tipo integer. E tenho tipo char. Né? E venho aqui e vou ler todas elas como sendo variáveis locais. Bom, eu li esses caras todos com variáveis locais, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que setar. Como é que eu faço para setar? Vou pegar o funcionário que chegou aqui. Vou fazer o quê? Set nome, M, nome, P. Oi? Se você não setar um dos atributos, acontece com o objeto. Se eu não setar um dos atributos, não acontece nada. Vai ficar com valor nulo lá. Vai ficar com valor nulo, mas ele... Sim, o objeto continua valendo. O objeto continua valendo com os valores que foram setados. Isso. Ó, vamos dizer que seja até aqui, porque o tipo não tem, certo? Concorda comigo? O tipo não tem. Então, basicamente, esses seriam os atributos que eu teria que setar. Aí vai ter o chefe. Ó, vamos observar aqui. Sim, funcionário. Basicamente é isso, certo? Então, erro de compilação não deu. O que acontece aqui? Então, vamos aos itens que nós temos. Verificação de chefia.
Ah, faltou gratificação de produção aqui, né? Eu vou mudar a estrutura da aplicação aqui, tá? Da empresa, para a gente poder trabalhar, beleza? Ó, observe o seguinte, só para a gente ilustrar aqui. Quando eu trabalho com a situação de que eu estou mandando um objeto para dentro da minha interface, o que é que facilita? Eu tenho a situação de que eu vou ter situações onde eu tenho vários atributos daquela classe, né? Similar ao que a gente tinha lá no segundo período, quando eu tenho um record, e esse record tem vários atributos lá. É isso? E eu quero carregar todo esse conjunto de atributos todos juntos. Então, onde eu passo uma parte, ele vai inteiro, vai o pacote todo para ser trabalhado. Certo? Quando a gente chegar na interface gráfica, a gente vai usar esse formato. Por quê? Porque eu preciso trabalhar o objeto e mando o objeto para a interface. E da interface eu vou mandar ele para o servidor. Certo? Aí fica muito mais fácil para poder trabalhar. Porque se a gente for trabalhar sempre com o formato de ter que passar todos os parâmetros, ele funciona. Mas ele vai dar bastante manutenção, vai dar bastante trabalho. E a forma de você mandar o objeto inteiro fica muito mais tranquilo. Certo? Tem algumas ferramentas que trabalham o objeto todo já. Está amarrado com o banco. Também é uma outra forma de se trabalhar. Embora, vamos dizer assim, a forma básica da orientação a objeto significa que você trabalha o objeto. E o objeto você consegue manipular ele, mandar para lá, mandar para cá, e com esse objeto todo você consegue fazer as operações. Certo? A ideia básica é essa. Tranquilo? Entenderam o que foi feito aqui? Muito bem. Vamos voltar lá à empresa. Aqui, a hora que a gente tem a interface aqui para trabalhar, aqui ele está formado, colocado na forma de passar os atributos aqui, porque foi proposto que ele fosse criado objeto de acordo com os valores que eu tenho da interface. Certo? Isso gera a situação de que primeiro eu venho aqui pedir a interface e daí eu vou montar o objeto de acordo com o que eu tenho. Mas como é que eu poderia resolver isso daqui, levando em consideração que eu vou estar trabalhando no objeto? Como é possível fazer isso? Eu tenho a interface aqui na empresa, certo? No processo a folha. E aí, como é que eu poderia trabalhar esse formato de eu mandar o objeto inteiro para ser lido os dados e dessa forma ele poder trazer a informação para mim já setado no objeto, sem eu ter que fazer esse monte de passagem de parâmetros aqui para poder fazer o processo. Poderia fazer isso? Entenderam a colocação que eu fiz? Não. O que é a questão que o livro propõe aqui para ser feito? Ele pega todos os parâmetros, que seriam os dados do funcionário, e dependendo do tipo do funcionário que ele for, eu vou instanciar o objeto que eu vou trabalhar. Certo? É possível fazer um ajuste nessa parte da aplicação em que eu não preciso instanciar o objeto só depois de ler todos os dados? Essa é a pergunta. É possível. Como que a gente poderia fazer para modificar ele? Quais sugestões que a gente poderia ter? E eu poder aproveitar essa interface que está aqui, onde eu coloquei essa segunda versão aqui. Certo? Na verdade, aqui eu posso... Poderia ter ela assim também.
Vai ter duas torcidas dentro do bloco. Isso. Não. Como que ela saberia chamar um Como é que a gente poderia ver ali? O que está diferente? é um objeto Mas aí será que seria suficiente para ele? Por quê? Hã? Altos parâmetros. É uma resposta ou uma pergunta? aos dois. Ah, e aí? É verdade, por causa dos parâmetros. É porque ele tem assinaturas diferentes, certo? Tem um outro conceito dentro da orientação objeto, se chama overload. O que significa overload? Não. Não. Override. Override sobrescreve, Sobrecarrega. sobrecarrega. Quem joga sabe, né? Load, overload, sobrecarregar, né? É o cara. Certo? Ele sobrecarrega. Quando eu tenho assinaturas diferentes, o que é assinatura? Assinatura do método. Aqui, isso é um método. O que é a assinatura do método? Os parâmetros que estão vinculados com ele. Eu tenho esse método com este método. É o mesmo nome, só que ele tem assinatura diferente, porque eu tenho parâmetros diferentes para aquele método. Eu uso overload. Eu posso ter, por exemplo, para ler funcionário, eu posso passar 2 parâmetros, aí eu tenho um que tem todos os parâmetros, eu posso passar um objeto. Posso ter 3 métodos criados diferentes. Os 3 são válidos. De acordo com o que eu solicitar, ele vai executar aquele que eu chamei. Na página 261, 6.13, sobrecarga de métodos. Professor, carrega o mesmo objeto. O objeto está sendo executado. Não, sobrecarga acontece só com métodos. Só o objeto que está em execução. Sim. No caso de eu ter 2 funcionários e ele criar 2 funcionários. Não. É o mesmo. Para aquela mesma classe, eu posso ter sobrecarga de métodos. Ao contrário, ali na página 261. 261. Tem lá maior, com 2 parâmetros. Depois tem maior com 3 parâmetros do tipo real. E tem maior com 2 parâmetros do tipo string. O nome do método é o mesmo. O que você tem na frente? Overload. Claro? Oi? Não. Depois a gente acende as luzes daqui da frente para ficar mais claro. Pessoal, você espera um pouquinho para não atrapalhar o resto de ver. Professor, quanto é sobrecarga, né? Quanto eu vou precisar? Nessas situações, como este caso, eu posso ter um método que eu vou ter um conjunto de parâmetros que eu quero utilizar naquele momento, e eu tenho uma outra situação onde eu vou utilizar
Vou chamar, só que eu quero passar outros parâmetros para poder fazer o cálculo. Certo? Automaticamente vai subscrever o baixo. Não, ele não vai sobrescrever, ele vai permitir que uma regra que no Pascal nosso não poderia acontecer, dois métodos têm o mesmo nome, dois procedures têm o mesmo nome, a orientação objeto aceita que tenha, desde que a assinatura do método seja diferente. Agora ficou claro. É isso? Agora você foi falando. Ficou claro aí, Wagner? Agora sim. Ah, então tá bom. E no caso dos valores passados, nos dois métodos, eles, por exemplo, eu coloquei o nome no primeiro método, e no segundo método eu não coloquei nada. Ele apaga ou Não. ele mantém o nome? Mantém. Mantém. Eu preciso identificar que eu estou fazendo uma sobrecarga, certo? Eu preciso identificar que está acontecendo um overload. Como vai chamar ele? Justamente aqui, ó. Estou declarando explicitamente que é uma sobrecarga. Certo? Tá claro? Né? Então, o que acontece? Eu posso tratar desse formato, posso ter essa forma de trabalhar, né? E aqui, voltando aqui, a empresa. Como é que eu posso fazer alguma coisa aqui para modificar de maneira que eu não precise ter essa característica? Eu posso passar o objeto inteiro. É possível fazer uma alteração no projeto aqui? Ou ela é impossível de ser modificada, já que ela foi entregue dessa maneira, então só pode ser dessa forma e acabou. Você falou que tem os métodos chaves. A outra possível? Passa direto. Não? Tem. Então, vamos lá. Como é que faz isso? Você, em vez de tirar tudo aqueles métodos lá, deixa igual para o outro. Eu venho aqui, coloco um comentário aqui, esse cara aqui, venho aqui e coloco que eu vou ter uma inter.essa-dados funcionário e coloco que recebe um func. Assim. Ué, se nós estamos usando ele ali, ó, não tá? Aqui. Que é assim? Quem acha que é assim, além do Wagner? Passando por Diego. Fiel Escudeiro. Carlos. Quem mais? Pablo. Mateus. eu. Levantou a mão? Porra, professor. Ele falou, ele deu ideia. Elias. Quem mais? Luan. Não aplaudo. É, Luan? Se ele não aplaude, não aplaude. Não, Luan. Eu tô vendo. Observe o seguinte, ó. O formato que está ali, o func recebe funcionário.create. Isso significa o quê? Isso está depois do if ali, não está? Naquele momento ali onde eu tenho uma inter.essa-dados funcionário, eu tenho uma instância do objeto, da classe funcionário ali? Ela existe? E eu posso fazer isso ali? Ele vai dar erro de compilação? Não. Não, vai. Vamos testar você. Não, eu preciso saber primeiro. Vai dar erro de compilação ali? Não. Eu acho que vai, porque ele vai. Vai dar exceção. Quem acha que sim, levanta a mão. Eu acho que vai dar erro. 2. Mas ele não vai achar também. Então, 2.
Wagner, você. Democracia ganha. Hã? Democracia. Democracia ganha. Então vocês errado. Você. Se Pô, foi errado, né? Professor não salvou. não salvei, Professor salvou. vamos salvar. Executar. Executar, compilar. Oh. D. Quer que dá erro, não dá, né? Não tá certo. Não vai dar, só que ele não vai fazer. O erro é de escrita? Ah, lógico. Ele está escrito errado ali? Ah, mas não faz pensar. Aqui, ó. O que é o que? Está escrito errado aqui? Não. Então o erro é de compilação? Eu estou atribuindo objetos de tipo diferente? Estou usando alguma coisa que é incompatível? Não. Certo. Não pode mais, é. Oi? Mas, professor, você pode ir lá na classe de interface lá? Posso. Vamos lá na classe interface. Pronto. Observaram que eu modifiquei lá e coloquei overload e ele passou, né? Professor, só um pouquinho lá. Programa. Aonde? Mas, pô, mais, aí. Vai tira o mouse. Ah, tira o mouse. Oi? Funcionário não é a classe de mãe? Pai? Hoje em dia. Professor, sobe. Não, aqui não tem um fonte. Ali cria objeto também. E agora é sério, cria objeto. Que objeto? Da empresa. A empresa tem objeto fonte? Não, às vezes precisa de um. Não, não precisa de um fonte. Nada. É? Ele vai dar erro se eu colocar para rodar? Não. Se eu colocar ele para rodar para funcionar aqui, Cadê? Não, tá rodando. Funcionando. Pequeno. Pequeno. você quer grande. Desculpa aí, foi mal. Agora foi. Foi agora? Agora sim. Aqui não deu erro. Olha só. Aí deu erro. Opa, foi o que eu falei. Inflação é. É compilação? Não, não, perdi. Vai ter que dar o Aqui, ó. O que é isso? Aqui não vai dar para mudar o tamanho do fonte.
No endereço, funcionário elevou classe exceção external no endereço tal. Eu não tenho a instância criada. Só que a instância. Ó, foi para o endereço de memória. Certo? Então, como é que faz para resolver essa questão? Oi? Não. Ó, eu não tenho como inicializar, por quê? Porque caso ele for do tipo F, eu vou instanciar ele como sendo... Mas se ele não for funcionário, se ele for apoio, eu vou chamar o construtor de quem? Mas e se ele não for apoio e não for funcionário? Certo? E aí, como é que resolve isso? Mas será que essa é a única solução para isso? É uma das. Ah, tá, é uma das. Bem, vamos pegar a outra então. A outra das opções. Se eu vou ter um objeto criado previamente, eu tenho sentido de trabalhar com dois objetos, aí eu preciso criar outro objeto depois? Faz sentido isso? Não. Mas se não faz sentido, então como é que a gente poderia dar sentido a isso? Daí? Essa videoaula vai ficar extensa. Vai. Oi? Muitos momentos de reflexão. Exatamente. É profundo o negócio. Não, pausar nada. Vamos. Bem. Carlos, Mateu, Lucas, Pablo, André, Wagner. Daí? Como é que faz para resolver aqui? Alessandra, Júlia, Bruno, Juan. É a chamada. Não, não. Daí? Presente? Como é que resolve aqui? Tá indo bem. Isso aí, manda ver. Seria mais aplicação. Professor, Se a gente estiver processando uma folha de pagamento, só um pouquinho. Se a gente estiver processando uma folha de pagamento, o setor de RH está fazendo a folha de pagamento. Vocês são os funcionários. A empresa vai intervir lá no RH para fazer isso? Não.
Oi? Ele passar o diferencial. Sim, então, mas que ajuste a gente tem que fazer aqui no processo a folha para que isso aconteça? Sim, mas e daí? Eu tenho caso em que o funcionário vai ser apoio e vai ser chefe. Então, professor, cada vez que entrar no IF, você entra no IF, lá você já cria. Para não ficar com outro aí, tipo, ele é funcionário, sabe? Tudo bem, a ideia é mais ou menos essa. Tudo bem. Mas e daí? E o if lá ele vai fazer como daí? Então, tipo assim, o cara vai selecionar, ele é funcionário. Aham. Ele cria E como é que você sabe que ele é a funcionário? hora que a pessoa dá o F lá para ele cair. Sim, aonde que ela vai digitar esse F? Ah, a gente deixa as duas aí fica de boa, né? Tá legal. Vamos conviver juntas lá, né? É isso? Cadê o Pablo que vem todo geral? Não foi isso, agora foi isso. E daí? Luan? Renan? Diego? Elias? Jailson? Será que dá pra fazer isso que o Carlos está comentando aqui? Não, tudo é possível. Ah, não. Meu Deus. Fala mais alto, dá pra ver aqui, né? Fala mais alto aí, por favor. Fala para eles ouvirem, mano. Vira aí para eles ouvirem, por favor. Fala mais alto. Vai lá, vai lá. Você consegue, vai. Só pede para ler tipo de funcionário na interface e depois saber o tipo e instancia. Aí depois, certo? Entenderam? Vai ser pergunta. E aí, será que é possível isso? Tudo é possível. Luan, é possível isso? André? É possível isso? Vai lá, não vou te atrapalhar. Pode continuar, Ever. Pode continuar. Não falei nada com você. Vem aqui, vou criar um método novo. Uma procedure. Tipo. Vou colocar tipo func. Vou passar como parâmetro p tipo, que é do tipo char. Eu vou ser obrigado a passar assim, né? Ctrl Shift C e por acaso eu não setei o tipo. Olha só. Acontece. Ele vem aqui, vai ler o tipo. E volta aqui na empresa. No lugar dessa? Não, você coloca um hiperponto.
Antes, depois. Tudo isso. Sim. Isso aí. Mas o erro vai continuar, não vai? Espero que não. Mandou? Oi? É. Dei. Sim, mas provavelmente se eu tenho. Então, eu vou tirar. Tem que tirar esse cara daqui, né? Oi? Coloca dentro. Aí vem aqui, faço o quê? Vou colocar ele aqui dentro, então. Sim. Agora já está aí. Colocar o limite, tem que colocar Ah, é. Se for usar o Cleanit, daí eu preciso. Aí vai dar bastante trabalho, né? Ah, então a gente tira. Só tira o comentário em cima e. Tira o comentário? Não, esse aí não. Sim. Agora funciona. Agora. Ele vai dar Aqui agora, tem que mudar. Ponto. Criar objeto. E passa a mesma linha, essa linha. E aqui, mesma coisa. Aí funciona. Não. Não, ainda não. Vai falar. Por que mudar o método na interface? Esse é o que foi passado o objeto todo, certo? O que acontece? Esse cara tipo aqui, nesse cara aqui ele não vai ter, vai? Porém, aí eu tenho gratificação de chefia? pode ser taxa, a gratificação depois que instanciou e já deu o tipo. Como que é? Vamos lá, voltando. Pode setar o tipo de gratificação, Hum, você instanciou o objeto e deu o tipo lá na empresa. tá, muito bem. Então voltemos aqui. Vem aqui, fizemos os ajustes. Vamos recapitular. Ó, primeiro, como eu tenho que ler os dados baseado no tipo, eu tenho que instanciar o objeto de acordo com o tipo de objeto que ele é. No primeiro momento, aqui, ao invés de eu ler os dados do funcionário como estava originalmente, eu não tenho a leitura dos dados completa. Estava sendo lido tudo via o parâmetro. Venho e leio o tipo, basicamente. Li o tipo do funcionário, de acordo com o tipo, eu vou instanciar o objeto. Então, se ele é do tipo funcionário, eu vou criar aqui como funcionário. Se ele for apoio, vou instanciar ele como apoio. Se ele for chefe, vou instanciar ele como chefe. Tá certo? Agora, o que acontece? Para todos os casos, aqui foi colocado para que ele leia o objeto do funcionário. Só que quando ele é chefe, ele tem a situação de que ele vai ter uma gratificação de chefia.
Certo? Essa gratificação de chefia só vai acontecer quando o objeto for do tipo chefe. Se ele for apoio ou ele for funcionário, ele tem gratificação de chefia? Não tem. Como que a gente resolve essa parte? Distanciar você sendo Sim, mas onde que foi lido os dados para colocar a gratificação de chefia? Oi? ali no emitir. No M-tipo foi lido gratificação de chefia? Não, mas é para sua Isso, tipo, eu, Ah, de funcionário. ah. Aí você entrou no if, depois no seu objeto você seta uma tipo desse não funcionário. Sim, onde que eu vou setar ele? Instanciar o quê? O tipo do funcionário? Mas o tipo do funcionário, não sei se deu para perceber aqui, ele está instanciando um objeto diferente para cada tipo. Aqui, embora o nome seja o func que está aqui, esse aqui ele é da classe funcionário, a classe que está instanciando. Nesse cara aqui, ele é o mesmo func, só que quem que é a classe que está instanciando? E esse cara aqui é o func também, que é o mesmo, e quem que está instanciando? Então, como é que eu resolvo a parte da gratificação de chefia? Com certeza, vamos olhar os atributos da classe funcionário. Matrícula, salário base, gratificação de produção e número de dependentes. Tem gratificação de chefia aqui? Quem que tem gratificação de chefia? É o apoio que vai ter? É o chefe. Então, apoio tem algum atributo? Não. Nenhum. E o chefe? Tem. Tem o quê? Ó, gratificação de chefia. Como é que fica então? Ele vai ler os dados, vai setar. Oi? Quando ler os dados, seta. Aonde? Não, é fazer. Sim, tem que fazer o que aqui? Coloca a interface, chame ele ali para. A interface. Eu acho que a interface seria fazer um overload desse Fazer um overload. o objeto e o tipo da gratificação do funcionário. Você fala do tipo ali, é da gratificação. Aqui, nesse cara aqui, fazer mais um overload aqui. É isso? Tem esse cara aqui. Então, vem aqui. E o que, que vai ser diferente? O que, que vai mudar na assinatura? Vai adicionar um parâmetro inicial, comparativo. Aonde? Do funcionário. Depois do funcionário. Passar a petit. Sim? Sim. Eu vou dizer que não seria a melhor solução para esse caso. O que, que muda entre o chefe e o funcionário? A organização. Mas, o que mais? O que muda é que aqui, ó, eu não preciso passar um tipo aqui. Eu posso dizer que aqui eu tenho um chefe aqui, ó. Não um funcionário do tipo funcionário. Eu tenho um funcionário, um P-funcionário, que é do tipo chefe. Porque ele é do tipo chefe, não é? Aí eu vou ter o Ctrl Shift C, ele vai criar novamente aqui o mesmo camarada aqui, né? E daí como é que eu resolvo essa parte aqui? Oi? Eu coloco só a gratificação de chefia que está faltando? Ou ele vai ler só a gratificação de chefia ou ele tem que ler tudo? Faz o Ctrl C, Ctrl V, tá tudo beleza. Se ele já leu em outro lugar,
Não, ele não leu em outro lugar, ó. Vamos entender assim, ó. Eu mudei a assinatura do chefe aqui. Não, mas aqui vai ter que ser tudo. Aí ele vem aqui, eu vou ter que colocar aqui, vírgula, o chefe aqui. Sim, aí vai ter que ler. Tá, mas daí o que acontece? Eu vou fazer, tem uma assinatura diferente aqui, certo? Aí essa assinatura diferente que eu tenho aqui, eu vim aqui, li todos esses dados aqui, setei esses caras aqui, certo? Do funcionário, que é do tipo funcionário, que eu li o nome, a matrícula, salário base, gratificação de produção, número de dependentes, certo? Li e já cedei os dados para esse cara. Bacana? Do tipo funcionário. Até aí tudo bem. Como é que será que tem uma maneira, ó, eu tenho uma assinatura diferente aqui, certo? Aí aqui, na realidade, o que falta aqui é ele ler esse cara aqui, não é? Esse aqui que está faltando aqui, não é? Oi? Os demais também. Então eu faço Ctrl C, Ctrl V e está tudo certo. Não. Tá. O que acontece então, Wagner? Luan? Como é que é? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada no material que trata ali do overload ali no livro. Dê uma olhada ali no material ali. (261) 261 começa, aí tem na 262, 263. Ficou bacana essa aula de hoje, né? Júlia? Viu aí? Alessandra? Ah, beleza. Olha no livro aí. Ó. Uma parte aqui comigo, uma parte no projetor, outra parte no livro. O olho em 3 partes aí. O que seria o introduz? Ali na página mais velha. Sim. Depois. Não vamos perder o foco aqui agora. Bem, você copiar tudo ali, fazer? Mas, que coisa! O que é que diz aí no livro aí? Leram aí? Deram uma olhada? Página 262. Vai lá, pega aí a página 262. O exemplo que o livro propõe no overload, lá na página 261, diz que eu tenho maior entre A e B. Logo na sequência ele tem maior entre A, B e C. Como é que ele implementa isso?
Então, isso significa que aqui, como é que eu faria aqui? Quando ele fez lá entre 3 valores lá, encontrar maior, ele refez lá o código. Mas você não pegou o livro ainda. Dois 262, 261, 262. Ah, tá. Não precisa, ele já faz. Então, como é que é a solução que nós temos que fazer aqui? Aonde? É o mesmo. E agora? Aí, professor, daí vou chamar o céu. A anotação do anterior. Está dizendo aqui, né, teoricamente. Não daria, professor? Não daria? Essa é a minha pergunta. Como é que a gente resolve? Daria, deixa eu ver. Diz aí qual que é a linha de comando que a gente tem que criar e aonde? Tá sorteando. Antes do write. Ok. Aí não, tenta aí. Hã? Você vai chamar o método funcionário. Oi? Você chama o método funcionário. Como é que eu chamo aqui, por favor? Self. Ponto. O PD funcionário. PD funcionário. Daí funcionário. É o outro. Esse aqui. Isso. Aí isso eu passo no parâmetro. Quem que é o parâmetro que eu tenho que passar? É o matrícula. Oi? Não, mas esse é. Oi? Você está passando funcionário, está passando funcionário. Quem que eu tenho que passar aqui? Aqui tem todos os funcionários. Oi? Só lá no funcionário. Só vai nele. Ah, não, passou. Ok. Quem que é o objeto? Faça agora essa pergunta, Carlos. Oi? Mas ele não é chefe? Aqui? Mas ele é mais funcionário. Se eu passar chefe, ele não vai chamar ele mesmo? Eu fiz ela primeiro. Eu fiz ela primeiro. Hã? Só fica interessante, né, o negócio? Pois é, né? A hora que achou que tinha a solução... Não, calma lá. Observaria a empresa. Interface. O objeto que chega aqui nesse momento na interface peça dados e funcionário é do tipo chefe. Mas o que lê os dados, que é o peça dados funcionário, que lê o P funcionário, tem que ser do tipo funcionário. Então, para que isso aconteça e ele não aconteça de forma recursiva, ele chamando ele mesmo, né? Não é isso que ia acontecer aqui? Certo? Então, a gente coloca
Da porção. O que é isso? Isso Isso é um cast que ele vai pegar, extrair o objeto funcionário da instância que eu tenho e vai tirar só a parte funcionário e vai mandar ele para fazer a leitura. Certo? E dessa forma ele vai conseguir fazer a leitura. Aqui embaixo eu li o funcionário aqui, mas eu vou ter ainda usar o pfuncionário ponto set gratificação. Olha, aqui aparece gratificação de chefia agora. Deveria aparecer quando eu tenho funcionário simplesmente gratificação de chefia? Não. Então eu vou colocar aqui P. Na verdade, esse P não pode ser P, né? Tem que ser M aqui, né? Seguir o padrão de desenvolvimento. Var M grat chef do tipo real. E aqui vai ser set M grat chef. Ele vai ler e vai setar já o valor de gratificação de chefia, certo? Aí o que acontece é que aqui na empresa, que ele tem esse camarada aqui que ele faz, ó, aqui neste caso aqui, ó, ele está fazendo o cast de forma inversa, porque o objeto era do tipo funcionário, instanciado, e ele setava, chamava a parte do chefe para extrair. Neste caso, eu não preciso desse cara, porque ele já foi lido lá. Quer dizer, ele vai ser lido, né? Aqui. Quando ele for ler aqui, ele vai fazer essa leitura. E eu vou ter essa inter de funcionário. Ele vai ler um objeto que é um funcionário, só que é um funcionário de que tipo? Chefe. E nos anteriores era funcionário. Fizemos Ctrl+C, Ctrl+V aqui? Não, pode fazer. Vai dar, mas... E para que o Isaías Camilo Boratti colocou lá no livro dele lá que sem sobrecarga? Quem dá menos coisas é o professor do livro dele. É só pra gente aprender. Entenderam aqui a colocação? Tá. Então... É como se eu ficar preguiçoso agora. Tá. Dessa forma, ele faz aqui o processo, certo? A questão lá, ele pede funcionário que mais ganha lá, não tem? Tem. Então, a questão do funcionário que mais ganha aqui, dentro da resolução do livro aqui, nós vamos atrasar um pouquinho o nosso intervalo, tá? Beleza? Ó, o que acontece aqui que tem que fazer? É que esses fundamentos todos aqui não poderia deixar passar batido para a gente trabalhar, já que era uma oportunidade da gente ver esse ponto que está no livro, que é um outro exemplo baseado no que tem no livro. Beleza? O que acontece aqui é o seguinte. Da empresa, para encontrar o que mais ganha, no caso lá, seguindo o nosso modelo lá do primeiro período, eu viria aqui e faria o seguinte. Eu chamaria como sendo do tipo ok? O que a questão pede? Eu quero saber o funcionário que mais ganha salário dentro da empresa, certo? Não é isso? Então, para fazer esse processo aqui, para encontrar o funcionário que mais ganha, basicamente, lembra que a gente tinha que saber qual o valor do salário e teria que saber a matrícula do funcionário, certo? Neste caso, eu quero a observação que eu fiz no trabalho de vocês. Quando a gente trabalha com orientação a objeto, eu não quero saber simplesmente o salário e o número da matrícula. Eu quero saber o nome, se tem dependente, eu quero saber todas as informações desse camarada. Quando eu digo que eu quero saber todas as informações desse funcionário, o que eu quero dizer é que eu quero pegar o objeto inteiro. Certo? Aí o que acontece? Quando eu tenho essa situação para encontrar esse cara,
Aqui no constructor, destructor, teria que trabalhar, criar o objeto, né? Vem aqui, então, eu tenho lá, Marajá, recebe, funcionário, ponto, cria objeto. Vou criar o objeto aqui. Eu venho no destructor, no creainit, no destructor, vou ter lá, Marajá, ponto, destrua-se. Aqui. Ok? Vou destruir. E quando eu venho aqui no processo a folha, aqui, eu tenho que ter os gets e sets para esse Marajá, como todos os atributos de objetos que a gente tem, como já vem trabalhando até agora. Aí chega aqui. Quando eu venho aqui para checar esse funcionário aqui, ele pediu dados, mostra dados funcionário, ele tem o salário bruto aqui, correto? Aí o que acontece? O if que vem aqui, eu vou pegar aqui e vou verificar. If func.get forneça salário bruto, não é isso? Não é o que vai ter o salário bruto lá? For maior que Marajá.get forneça salário bruto, entenderam? Aqui o que eu peguei aqui? Eu estou checando o salário bruto daquele que eu tenho, do objeto que eu acabei de processar a folha, e estou comparando ele com o do Marajá. Certo? O Marajá, quando começa, ele vai ter zerado. Certo? Não vai ter valores. Então, o que isso vai acontecer se isso for verdade? Ó, vou colocar aqui, destacado aqui. Marajá recebe quem? Um func. Se isso acontece, o que ocorre em termos do programa? Aqui embaixo eu tenho um destructor aqui, ó, para um func. Se eu estou fazendo Marajá recebe um func, eu estou copiando, estou pegando e jogando os dois para o mesmo endereço. Se eu estou apontando os dois para o mesmo endereço, logo depois eu dou um destructor, o que acontece? Se eu destruir um func, o que vai acontecer? O Marajá vai ter o valor? Como é que se resolve isso? Daí como é que fica aqui? Eu não tinha vídeo aula ainda. Um func ponto nós estamos aqui gravando, fazendo a aula, essa aula toda, como é que é? Não é isso? Entenderam a colocação aqui? Estou pegando a instância, pegando uma cópia daquele cara que tem o maior salário, e estou atribuindo para esse objeto. Lá embaixo ele vai ser destruído. Eu vou perder esse cara? Não. Ele vai ter só o valor do salário bruto? Não. Ele vai ter o quê? Todos os atributos do objeto. Nossa, igual. Só mudei o nome das variáveis. Né? É, eu vi. É. Entenderam? Tá claro? Bacana? Dúvidas? Criar um outro, né, que ganha mais, né? Vai criar um outro Aí vai acontecer o que era aquele negócio que acontecia quando chegar o outro aqui, que vai ser maior que esse que tem, vai acontecer o que lá? Questão da prova anterior lá. Vai perder. Como é que chama, Matheus? Meu Deus do céu, cara, não presta atenção. Como é que chama lá quando eu pegar um outro, o próximo que for maior, salário maior que esse, o Marajá que pegou antes?
e ele vai colocar um outro clone em cima daquele. O que vai acontecer lá? Não. Vai acontecer aqui o que é? Objeto não referenciado. Questão da prova. Tá claro? Por quê? Eu tenho autoridade. É abuso de autoridade. Não é, não. É um processo de aprendizado. O que acontece? Vai acontecer isso? Está escrito no livro, objeto não referenciado lá? Quando perde vínculo. Putz, estão lembrados disso? A gente viu? Antes da prova, caiu na prova. Oportunidade inédita para a gente reapresentar a colocação dele. Beleza? Bacana então. Vou fechar a videoaula. É verdade. O clone está no livro.